nosso segundo encontro presencial, né? Mas eu já nem sei mais qual é o número desse encontro, porque a gente fez tantos encontros nessas 2 semanas e teve mais o encontro inicial e mais o encontro com a secretária, enfim. Mas eu também, primeiramente, eu quero agradecer muito a receptividade e o acolhimento aqui da equipe da Casa da Mulher Brasileira. Enaltecer novamente a maneira com que a coordenação de direitos de educação em direitos humanos está conduzindo esse processo, né, ajudando e participando no passo a passo. Acho que isso é super importante porque mostra que não há uma relação de hierarquia, mas uma relação de fraternidade mesmo, né, uma relação de coleguismo e principalmente uma relação de conspiração juntos, ou seja, estamos conspirando juntos para construir uma possibilidade de formação nessa área de comunicação, educação e direitos humanos, né? A proposta do curso é um mergulho, né, nas ações e na rede de serviços da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, que a gente sabe e já vimos por conta da experiência dessas 2 semanas e também da fala da secretária, que é um universo, né, é um oceano de trabalho, é um oceano de ações e essa rede está disponível para a cidade e acho que poucas pessoas ainda sabem disso do ponto de vista de comunicação, de trabalho profissional, de vocalizar todas essas questões para a cidade, né? Eu quero também agradecer vocês pelo fato de terem escolhido fazer o curso, né? Não foi a gente que escolheu vocês, mas vocês que escolheram a gente. Então, existe aí um pacto, né, de compromisso da nossa parte e da parte de vocês, de atuar em todas as ações que a gente está propondo, de fazer as tarefas que a gente está propondo, porque elas não são casuais, as tarefas elas têm um sentido, né? O curso todo foi construído para proporcionar um ambiente de construção de conhecimento, de formação para essa área. Então, eu convido vocês a que vocês se dediquem a si próprios, construindo os textos depois do evento, né? Nós recebemos 14 textos solicitados a partir da entrevista com a secretária Soninha Francini, e aí eu espero que dessa vez a gente tenha mais textos, né, a partir do que vai acontecer aqui hoje com o nosso convidado muito especial, que é o ouvidor de direitos humanos da nossa cidade, o Alcir Barbim Neto. Desculpa, eu sempre falava Alci, é Alcir Barbim Neto. E também passo a palavra a ele, agradecendo demais por ter disponibilizado a agenda dele para estar aqui num sábado com a gente. Eu acho que vocês vão sair daqui transformados, porque conversar sobre ouvidoria é um privilégio, né? Poucos também sabem do instrumento de participação social que é uma ouvidoria, né? Então, o doutor Alcir vai poder conversar um pouco com a gente sobre isso e também expor o que ele, como ouvidor, ouve a cidade, de que jeito isso chega até a ouvidoria e de que forma a gente vai também poder ajudar a construir essa ponte entre o que acontece nas políticas públicas e o que sai, né, nos meios de comunicação, e aí agora alguns ainda estudantes, outros ainda recém-formados, mas o objetivo mesmo é proporcionar esse outro olhar, né, e esse outro envolvimento com as políticas públicas da nossa cidade. Alcir, muito bem-vindo e, de novo, super obrigada pela tua disponibilidade. Gente, muito obrigado por me receberem. Fiquei sabendo que é o encontro de encerramento, então, sem pressão, né? Vocês já conheceram a Soninha, que era comunicadora, tinha programa na MTV, agora estão comigo. Então, bom. Eu sou Alcir, sou o responsável pelas ações de ouvidoria na Secretaria de Direitos Humanos, coordeno a ouvidoria, e a ideia é um pouco eu falar o que é isso que a gente faz. Então, quando a gente vai falar do que é a ouvidoria, eu preciso contar um pouco do que vem antes. Que a ouvidoria surge em 2019, mas ela se constrói em cima de fundações que já existiam. Então, a história da Ouvidoria de Direitos Humanos começa com a criação da Comissão Municipal de Direitos Humanos, que é algo que muita gente desconhece. A comissão ela era um conselho de pessoas que tinham uma militância na área de direitos humanos, nomeados pelo prefeito,
com função de fiscalizar os direitos humanos na cidade, fazer vistorias, fazer relatórios, fazer recomendações, aplicar sanções. Eles não eram servidores concursados, eles não eram nem comissionados, porque eles não recebiam dinheiro. Então, você vai ter personalidades, muitas delas ligadas ali às lutas sociais do fim da ditadura. Então, José Gregóri, Hélio Bicudo passam por essa comissão. Só que como esses comissários, celebridades dos direitos humanos, não estavam lá o tempo todo, eles tinham um balcão de atendimento, que é o balcão de direitos humanos. E esse balcão se organiza como um posto de atendimento ao público que recebia tudo. Não tinha um filtro antes. Você vai para o balcão. Não. A pessoa chegava no balcão, falava os problemas dela, e o balcão tentava ali dar respostas. Então, é uma questão de acesso a serviço público, vamos promover o acesso. É um caso de violência policial, vamos articular aqui o que tem que articular, exame de corpo de delito, boletim de ocorrência, tudo mais. A comissão chegou até a ter casos na Corte Interamericana de Direitos Humanos. A comissão, ela é incorporada, eu ainda não me dei bem com esse microfone, ela é incorporada na Secretaria de Direitos Humanos em 2013, quando a secretaria é criada. Eu não sei se a Soninha falou dessa história. Não, Então, em 2013, criam a Secretaria de Direitos Humanos, juntando várias coisas. A Comissão de Direitos Humanos, a Secretaria de Participação em Parcerias. Naquela época, a gente não tinha a coordenação de promoção da igualdade racial, porque ela era uma secretaria própria. Secretaria de Mulheres era uma secretaria própria. E aí, em 2017, elas também se juntam em direitos humanos. O balcão entrou para a secretaria. E aí tem um processo que vai pelo menos entre 2015 e 2019 de reflexão, de se propor projeto de lei para transformar o balcão numa ouvidoria. E o balcão vira ouvidoria oficialmente em 2019, que é aqui. Eu ainda um dia vou acertar fazer tudo do mesmo tamanho, que é a portaria 002 de 2019 da Secretaria de Direitos Humanos. Então, se a gente for ver a lei, que é a primeira referência para a gente é essa. Em 2018, antes mesmo da gente ter a ouvidoria formalmente, a gente abriu o primeiro núcleo de direitos humanos em São Miguel. E aí a gente chega em 2023 com 11 núcleos de direitos humanos funcionando na cidade. Então, como a ouvidoria surge em cima do que era o balcão de direitos humanos, esse perfil vai influenciar a gente. Então, quando a gente fala do nosso atendimento, a gente pensa na ouvidoria como uma ouvidoria. Então, a gente tem que fazer referência ao que são as ouvidorias públicas. Então, ouvidoria pública, na definição, é um órgão de defesa do usuário de serviço público. É um órgão de participação social, é um órgão de transparência. Mas a gente também é de direitos humanos. Então, falando rapidamente, a gente tem essa dimensão. A gente atende ao público, a gente trabalha com transparência, então o cidadão ele tem que saber o que ele espera, o que esperar da gente quando ele vem. Ele pode usar a gente para ter acesso a informações, então, além de registrar pedido de acesso à informação que a gente faz, a gente muitas vezes tem processos que olha, eu não tenho informação da minha situação. Então, o processo muitas vezes é questionar para conseguir a informação para dar para o cidadão. Defesa do usuário de serviço público. Então, é poder reclamar sobre o serviço público, é poder denunciar sobre o mau uso, sobre a fraude no serviço público, sobre qualquer infração. E defesa de direitos humanos é todo esse atendimento que a gente faz, que é inespecífico no começo, mas se especializa conforme o cidadão vai falando, ele ao mesmo tempo é de defesa de direitos humanos, mas também ele é de promoção. Porque muitas vezes a pessoa atendida ela chega com a gente com uma demanda concreta. Então aconteceu alguma coisa ou ela quer alguma coisa. Ela precisa de acesso, ela chega e fala, olha, eu preciso de cesta básica, estou sem comida. E aí o mapa técnico vai ser o quê? Olha,
que serviços públicos a gente tem para conseguir te atender. Vamos articular esse acesso. Então, antes da gente ter o Cidade Solidária na Secretaria de Direitos Humanos, a gente tinha, nos CRAS, o benefício de prestação eventual de cesta básica. E aí, então, você identifica essa necessidade do cidadão e procura ligar ele com o serviço público que vai atendê-lo. Pode ser casos mais graves, pode ser, olha, fui na UBS, não quiseram me atender porque eu não tenho comprovante de residência. E aí a gente começa a conversar com a UBS que não dá para exigir comprovante de residência de pessoa em situação de rua. Hoje até tem uma lei sobre isso, federal, mas se tem lei, tem história. Então, a nossa organização interna ela é bastante simples, né? Tem um ouvidor de direitos humanos. Curiosidade, formalmente eu não sou ouvidor, eu sou um assessor responsável por coordenar a ouvidoria. O meu cargo não diz ouvidor. Mas eu respondo pelas obrigações que são do ouvidor. Então, o ouvidor ele precisa coordenar os trabalhos da ouvidoria, ele precisa fazer a revisão da carta de serviços da secretaria. Então, imagina que isso é uma técnica de transparência, de ter uma lista fácil e acessível para a população. Então, a nossa está no SP 156, de tudo que aquela secretaria oferece. Então, por exemplo, cartas de serviços que a gente administra, denunciar a violação de direitos humanos da população em situação de rua, credenciar a organização no programa Cidade Solidária, denunciar a violência contra a mulher, atendimento especializado para a mulher vítima de violência, que é a carta de serviços que descreve a Casa da Mulher Brasileira, e tudo mais. A gente tem o Departamento de Atendimento e Articulação, que é responsável pelos atendimentos, é onde trabalha a maior parte das pessoas da ouvidoria. São hoje 14 estagiários, 8 servidores e 40 terceirizados, nos 11 núcleos. E tem o setor de sistemas e informação, que está previsto na portaria, e isso eu também, não tem outra pessoa, que tem a responsabilidade de cuidar de banco de dados, fazer levantamentos, fazer relatórios, essas coisas. Então, nunca façam isso numa apresentação de encher de texto o slide, mas esse slide não é para vocês lerem agora, fiquem tranquilos. É só para ficar de referência no futuro. Aqui, então, o que a portaria diz que a gente tem que fazer? Receber, analisar manifestações, monitorar encaminhamentos, fazer recomendações, atuar na prevenção de conflitos. Atuar de ofício quer dizer que eu não preciso de uma reclamação, eu posso estabelecer um procedimento se eu souber de uma situação. Incentivar a participação pública. Mas isso aqui a gente não precisa ler. Na prática, o que isso significa? A gente cuida do atendimento ao público, então a gente tem um posto de atendimento direto, o Núcleo de Direitos Humanos Central, ali na Dr. Falcão Filho, número 99, e são 10 para virar 11 núcleos de direitos humanos no Descomplica de São Paulo. São Miguel, São Mateus, Campo Limpo, Butantã, Jabaquara, Capela do Socorro, Penha, Ipiranga, Santana, Tucuruvi e Cidade de Tiradentes. A gente recebe atendimentos também, por e-mail, por carta. Por incrível que pareça, a gente recebe um volume razoável de cartas. E cartas, por exemplo, é muito utilizado por população carcerária, porque eles não acessam os outros meios. E-mail é mais difícil e tudo mais. E pelo portal SP 156. Oi. Não, tá bom. O atendimento, então, significa manter todas essas lojinhas abertas, tá lá, então todo dia de semana. Às vezes a gente faz algumas ações de fim de semana, feiras de serviços e tudo mais. Acolher a pessoa, escutá-la, registrar a situação, fazer a análise preliminar do problema. Então, se a gente conseguiu todas as informações que a gente precisa para andar com o processo, enviar o processo para pedir informações, se precisa complementar, se não precisa, a gente envia para ele se é uma denúncia, se ela vai ser apurada, quem que apura. A gente manda para o órgão de apuração.
Se é uma reclamação, se é uma sugestão, tem que ser analisada pelo titular daquele serviço. Aí a gente envia, monitora a resposta, porque é isso, o direito do cidadão é registrar a manifestação e obter uma resposta. Pode até não ser a resposta que ele gosta, pode ser um não, mas ele tem direito a uma resposta. E aí, disponibilizar a resposta para o cidadão. Isso quer dizer também que a gente administra essa rede de contratos que fazem os núcleos de direitos humanos. A gente tem 10 núcleos parceirizados, eu estou com um edital para publicar que vai aumentar para 11 esse número. Isso quer dizer, fazer esses editais, formar essas equipes. A gente tem um trabalho de supervisão, de visitar e atender junto com essas equipes, promover encontros das equipes para discutirem casos, trocarem experiências, tudo mais, e fiscalizar as organizações. Quer dizer também que a gente faz monitoramento e revisão das cartas de serviço da secretaria, todas. São, hoje, acho que 80. Cada uma é tipo uma ficha descrevendo o serviço, como conseguir, o que precisa, documentos necessários, se tem algum custo, se precisa agendar, como agenda. Isso. Eu tenho algumas funções que a gente participa, que a gente chama de ações de representação. Então, eu represento a secretaria no grupo de trabalho intersecretarial de ocupações, que foi criado depois da queda do edifício Wilton Paes de Almeida, lá no Paissandu. Acompanho o Asdrubal do Nascimento, que é um projeto muito legal de locação social para a população em situação de rua. Estou no GT do Reencontro, que está discutindo o projeto Reencontro. Fazemos levantamentos e relatórios sobre demanda, então, pedidos na imprensa, pedidos de informação, a gente trabalha por aí. Aqui é um pouco de como a gente pensa as manifestações dos cidadãos. Então, é comum a gente chamar tudo de denúncia, mas nem tudo, na verdade, é denúncia. Denúncia é aquilo que dá notícia de uma infração ou de um ato ilegal praticado por um agente público ou privado. A denúncia, quando ela é de um agente público, ela enseja a responsabilidade administrativa. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, com Controladoria Geral do Município, Corregedoria. Mas, como a gente é de direitos humanos, a gente recebe muitas denúncias em que o dever do Estado não é o de corrigir a atuação do agente público, mas é o de agir como proteção. Porque direitos humanos, não sei se alguém falou para vocês, a gente fala de 2 tipos de eficácia. O Estado tem o dever de garantir os direitos humanos, quer dizer que ele não pode violar os direitos humanos, mas ele também tem que agir para proteger as pessoas, os indivíduos, de violações por outras pessoas e indivíduos, que é o que a gente chama de eficácia horizontal dos direitos humanos. Então, pelo SP 156, tanto pelo telefone quanto pelo portal, a gente recebe várias manifestações que são denúncias de situações em que pode estar ocorrendo uma violência contra uma criança, contra uma pessoa idosa, contra uma mulher. E aí a gente também trabalha nesses casos, acionando as redes. Reclamação. É quando você não gostou do atendimento, não gostou do serviço público, seja porque não cumpriu deveres de cordialidade, seja porque não está funcionando, seja porque não tem acesso. Sugestão é quando você traz uma proposta de melhoria do serviço público. Então, é possível registrar sugestões. Qual que são as respostas possíveis? Olha, sugestão legal, a gente vai incluir no planejamento, a previsão de implantação é daqui 2 anos. Olha, não posso implantar isso porque não tenho dinheiro. Ou, ainda, essa sua sugestão não é boa porque não vai ter a efetividade necessária. É raro, mas acontece, elogio. Então,
A gente trabalha na ouvidoria, a gente começa a sair elogiando as pessoas nas ouvidorias por aí, porque é uma das coisas mais legais de registrar. Pedidos de informação. Então, não sei se vocês já tiveram formação sobre lei de acesso à informação. É isso. A ouvidoria é um ponto presencial, caso você não queira usar o site, para registrar um pedido. E solicitações, que aí abre-se o universo. Pode ser tudo. E a gente vai tentar criar a solução daquela solicitação de acordo com a demanda do cidadão. Isso aqui é o nosso fluxo de referência para lidar com as manifestações, né? Então, a gente faz o atendimento, registra a manifestação. Se for identificada uma necessidade de atuação da equipe para prevenir uma violação de direitos humanos, a equipe age de pronto. Não vai abrir um processo para isso. O que é esse agir de pronto? Às vezes, ligar num serviço que a pessoa não está conseguindo acessar ou que ela está em conflito para tentar mediar esse acesso, mediar essa relação. Às vezes, acompanhar a pessoa num serviço público ou num desenvolto burocrático. Então, por exemplo, zeladoria urbana. Existe um conflito na cidade sobre o que pode ser apreendido, o que pode ser descartado e o que a prefeitura não pode mexer quando a gente está limpando as ruas num lugar que tem pessoas em situação de rua que tem bens, tem sofás, tem carroças, tem colchões. Tem uma discussão forte na cidade ocorrendo sobre isso. E alguns bens são apreendidos, quer dizer que a prefeitura pega esse bem, leva para um depósito, entrega para ela um contralacre, que é um... Você pega aquele... Como que chama? Aquela fita que prende, sabe? Trava. Você lacra o bem. Às vezes num saco, às vezes eles só prendem assim, quando é muito grande não cabe no saco, e dão um númerozinho que quebra de série para a pessoa ir lá recuperar o contralacre. E aí tem gente que não consegue navegar a burocracia para retirar o bem. Então já aconteceu da gente ir até para aprender como que funciona esse sistema, acompanhar a pessoa e fazer esse desembaraço. Tendo feito isso, ou não precisando fazer isso, a gente vai montar um processo administrativo no sistema SEI, que é um sistema muito legal de registro, porque uma vez que a gente lança um documento lá, a gente não pode apagar. Então, ele é auditável, é muito bom. Esse processo SEI ele vai para algum lugar. Esse lugar vai depender do que é a manifestação. Então, se é uma denúncia, é para o órgão que tem que apurar. Criança e adolescente, Conselho Tutelar, Ministério Público. Às vezes, até mesmo a gente manda para a saúde, porque a equipe da saúde acompanha aquela família e sabe se aquela denúncia é factível ou não. População em situação de rua. A gente costuma mandar, por exemplo, zeladoria, tem um subcomitê de zeladoria urbana do Comitê Pop Rua. Eles recebem, a gente questiona a subprefeitura sobre aquela ação. E aí a gente manda para a Defensoria Pública, quando tem uma chance da Defensoria processar a prefeitura para pegar os bens de volta ou pegar uma indenização. Se é uma sugestão, vai para a pessoa responsável pelo serviço público que está sendo sugerido, para ela avaliar se vai implementar ou não. Se é uma reclamação, igual. Vai para o fiscal do contrato daquele serviço questionar a prestadora do contrato sobre aquela reclamação. E, às vezes, aplicar multa e tudo mais. Se é uma solicitação, vai também para quem tem que fornecer aquele serviço. E aí, aqui no finalzinho, eu coloco tipo, o que é uma resposta conclusiva, né? Na denúncia, é conclusiva a resposta que indica que a denúncia foi encaminhada para o órgão de apuração. Para elogio, a pessoa elogiada ou o serviço elogiado tem que saber que receberam um elogio, né? Senão não vale nada. A reclamação, ela vai voltar com a justificativa, ou de que houve a reclamação, quer dizer, da procedência da reclamação e da ação corretiva, ou ela vai voltar sem falando, não, a reclamação não procede. A sugestão eu já adiantei, porque eu vivo medo de spoiler em mim mesmo, de
vou fazer ou não vou fazer e por que não vou fazer. E o pedido de informação, a informação tem que voltar, ou o dizer legalmente por que aquela informação não pode ser fornecida. Aqui depois estou apresentando o quadro de funções da ouvidoria, né? A gente tem o atendimento inicial, que são as pessoas que estão na linha de frente do serviço. Quando você entra no núcleo de direitos humanos, a primeira pessoa que você encontra e fala é um atendente inicial. Ele está lá para quê? Para te receber, para te explicar o que é que a gente faz, para fazer a primeira escuta e identificar se o seu caso precisa passar por um atendimento especializado. Nosso atendimento especializado tem pessoas de direito, psicologia, serviço social. Eles fazem um atendimento normalmente único, então você não tem que passar uma vez com cada, você passa uma vez com os 3, para não ter que repetir a história, evitar revitimização. E aí eles, junto com o usuário, vão construir o mapa de soluções. Às vezes não é de solução, mas é como que a gente vai trabalhar aquele caso. E o usuário opta por aquele mapa ou pelas soluções. E ele tem que anuir com o que a gente vai fazer. Porque tem alguns temas que a gente trabalha, violência policial, por exemplo, em que o risco da represália expõe a pessoa denunciante a riscos reais e muito materiais. Então, se ela não tiver segura que ela quer seguir aquele caminho, a gente não vai encaminhar processo. A gente não vai expor ela àquele risco. Existem alguns encaminhamentos que a gente pode fazer para tentar proteger. Então, tem o Provita, que é o Programa de Proteção a Testemunhas no Estado de São Paulo. Tem o CRAVE, que é o Centro de Atendimento à Vítima, e a gente conversa com eles. Mas eles têm limitações, tanto materiais quanto legais. O Provita, ele só te protege enquanto você tem um processo correndo. Então, antes de ter um processo, você não tem a proteção, você não está sigiloso. E aí vai. E o interlocutor técnico, que é, nos núcleos terceirizados, o coordenador supervisor, e na ouvidoria, é a pessoa que faz a supervisão dos núcleos. Então, a ideia, essa função é articular essa rede, seus pontos de contato, para garantir que exista uma certa homogeneidade nos núcleos, para que a qualidade do atendimento não varie muito entre um e outro. Aqui também não precisa ler tudo, são os nossos núcleos, os endereços. Vou só adiantar. O núcleo de Campo Limpo, isso. Ele foi desalojado porque o Descomplica Campo Limpo foi desalojado. Estamos procurando uma nova unidade. Não sei quanto tempo eu já usei, mas já estou indo para o final. Então, falando dos desafios. Acho que o maior desafio que a gente tem direitos humanos é muito complexo. Não vai ser uma prefeitura que vai resolver todos os problemas de direitos humanos. Em alguns temas, a gente enfrenta questões estruturais com forte sustentação institucional. E nesses temas, embora a gente receba denúncias, a gente tem mais dificuldade de conseguir resultados favoráveis para os denunciantes. E aí eu coloco alguns desses temas, né? Que são os bloqueios institucionais. Muitos deles envolvem o sistema de justiça. Então, a gente recebe denúncias de situação carcerária. A administração de prisão, ela não é feita pela prefeitura, ela é feita pelo governo do estado e tem um juiz corregedor. A Defensoria Pública tem um núcleo de atuação, que é o nosso principal parceiro. E, embora a gente não use isso para falar, olha, não vamos atender, a gente muitas vezes fica sem resposta. Se aquele caso andou, se não andou. Às vezes a família volta e fala, olha, deu certo. Mas mesmo institucionalmente, eu mando uma comunicação oficial, eu não recebo resposta. Violência policial. Acho que o principal problema da violência policial é o corporativismo. Então, esse corporativismo ele existe materialmente, mas existe também o medo das pessoas em denunciarem. Então, às vezes, elas conversam, falam. A gente tem uma parceria importante com o ouvidor de polícias. O ouvidor de polícias é uma figura bem legal, porque o ouvidor de polícias não é um policial. O ouvidor de polícias ele é uma pessoa dos direitos humanos,
indicada pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Eles fazem uma lista tríplice e o governador escolhe um. Então, é melhor falar com o ouvidor de polícia do que falar com o corregedor, porque o corregedor é um policial de carreira. Mas, ainda assim, esse desafio fica. Um tema que a gente está trabalhando, por exemplo, retiradas de bebês em maternidades e hospitais. Acaba acontecendo quando uma família ou uma mulher dá à luz no hospital ou maternidade e aquela pessoa tem alguns marcadores de vulnerabilidade social, está em situação de rua, faz uso de substâncias. Às vezes, a equipe social do hospital avalia que aquela pessoa não é apta a cuidar da criança. E aí eles dão alta para a mãe, mas não dão para a criança. A criança é acolhida, ela vai para um SAICA. E o relatório, pelo menos nos casos que a gente acompanha disso, ele acaba sendo bastante discriminatório. Então, tem um caso que a gente trabalhou que o relatório falava porque ela não tem casa. Não dava nenhuma situação que falava, olha, essa mãe é negligente. Não, ela não tem casa. E aí a gente não consegue atuar, por exemplo, no tribunal diretamente. A gente não pode ir lá, pegar, assumir a defesa dela como se fosse advogado e defender. Mas a gente articulou uma rede de serviços ali, conseguiu acolhimento para a mãe e para o pai, reforçou a conversa com a Defensoria Pública para assumir essa defesa, fez relatório social da situação, e aí a gente tenta garantir o direito de defesa. Mas o grande desafio nesse tema é que, uma vez que a criança está institucionalizada, ela vai para um SAICA, 24 horas depois sai um relatório para o juiz. E a criança só sai do SAICA se o juiz autorizar, que é um processo que leva meses ou não acontece. Oi. Serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. São os serviços públicos onde crianças são acolhidas, sem a família, né? Porque quando é uma família em situação de rua que tem crianças, elas são acolhidas em centros de acolhida especial para famílias. Falando em desafios ainda, tem desafios que sempre no serviço público, se a pessoa não falar que ela tem, é porque ela não presta atenção. Pessoal e infraestrutura. A gente sempre quer mais gente para trabalhar e a gente sempre quer melhorar as condições que a gente trabalha. No caso, para a gente, quais são as limitações? Pessoal, a gente tem 14 estagiários, a gente tem 8 servidores, 7, 8 servidores, se me contar, mas a gente tem uma cidade de 14 milhões. A gente faz um número X de atendimentos presenciais todos os meses. A fila de espera do nosso atendimento presencial especializado, para passar com o advogado, com o assistente social, com o psicólogo, está em 28 dias, eu olhei ontem. A gente consegue fazer encaixes em emergências, mas tem essa fila. E, na infraestrutura, a gente quer poder passar mais tempo trabalhando com pessoas e menos tempo preenchendo planilha. Então, hoje, a ouvidoria, por exemplo, não tem um sistema integrado de atendimento que gere relatórios em que a gente registra o atendimento. A gente faz o atendimento, a gente anota o atendimento, a gente lança o atendimento numa planilha, a gente faz um ofício, bota o ofício no sistema SEI. Então, por exemplo, a gente tem um tempo ali de atendimento e pós-atendimento que daria para reduzir se a gente tivesse um sistema melhor. Para poder o quê? Atender mais pessoas e passar menos tempo mexendo no computador. Outro desafio é cuidar dos cuidadores. Então, a gente trabalha na ouvidoria ouvindo histórias de violações de direitos. Isso gera um desgaste. É uma pequena vitória, pelo menos no período que a gente está lá, a gente não teve nenhum afastamento por questões psicológicas. Mas tem históricos de pessoas que estão afastadas há anos e provavelmente não vão voltar para o serviço. Isso gera uma dor. Integração. Então,
A gente precisa melhorar a nossa conversa com o governo federal. O governo federal tem o Disque 100, vocês devem conhecer. Eu não sei o que o Disque 100 recebe. Não vem para mim. Então, a gente quer, na verdade, integrar tanto a ouvidoria do Disque 100 e a nossa, para todo mundo saber o que está acontecendo. Isso gera pressão, porque se eu for conversar com o Disque 100 para ver os casos deles, para a cidade de São Paulo, eles recebem mais ou menos 2.000 protocolos por mês. No SP156, a gente recebe 200, é 10 vezes mais. Então, eu preciso melhorar a equipe, eu preciso melhorar a produtividade dessa equipe para dar conta dessa demanda. E a integração com os setores municipais é sempre um desafio, porque todo mundo diz que é importante ser intersetorial, mas ninguém sabe fazer direito. Intersetorial se constrói construindo fluxo, construindo diálogo, e tem vários atravessamentos. Tem relacionamentos pessoais, tem relacionamentos políticos, tem... Então, é um desafio permanente também, essa integração. E alguns setores são mais sensíveis ou menos. Então, a gente tem um diálogo muito bom com assistência social, saúde. Subprefeitura já não gosta muito de conversar com a gente. E tem alguns casos, né, que são questões de limites materiais. Porque são casos em que a gente atua, mas colocam para a gente a questão se a gente não está só sendo um agente fura-filas. Então, quando chega uma pessoa em situação de rua para mim falando, olha, eu quero acolhimento. Tem serviços na cidade que ofertam vagas de acolhimento. Mas a gente sabe também que não tem vaga para todo mundo. Eu faço a solicitação de vaga para ela. Tudo bem, normal, o direito dela, ajudo ela a acessar o SP156, faço. Mas qual é o limite que eu posso brigar para a vaga para aquela pessoa específica? Porque... E aí, assim... É um problema não resolvido, não tem uma resposta fácil. Então, é uma família com crianças. A gente vai brigar unhas e dentes para que ela não fique na rua, porque o conselho tutelar pode passar e querer dar bronca naquela mãe, pode querer acolher as crianças e tudo mais. Demandas de habitação. Muita gente tem demanda, muita gente demanda, mas... talvez seja os limites materiais mais fáceis. Não tem apartamento da prefeitura para a gente falar, vamos pôr você lá. E aí a gente sofre, a gente não consegue responder bem. Queria poder dar uma canetada e fazer surgir prédio. Assim. Se vocês conseguirem esse poder, me falem comigo. Acesso à saúde também é uma questão de limites materiais, ela é menos visível, mas é real também. Então, muitas vezes, são casos de filas demoradas. E, no caso da saúde, é mais difícil ainda você falar, olha, você tem que furar a fila nesse lugar. Então, a gente atua muitas vezes, olha, garantindo que a pessoa está na fila, garantindo que ela vai ser chamada na vez dela, pedindo informação e acompanhando. Casos crônicos de saúde mental no centro. Essa é uma linha de casos que, assim, todo mundo que abre uma porta de atendimento no centro da cidade vai conhecer algumas pessoas. Essas pessoas circulam. Elas vêm na Ouvidoria de Direitos Humanos, elas passam no Ministério Público, elas passam no Departamento Jurídico 11 de agosto. E são pessoas que muitas vezes estão em situação de rua, às vezes elas têm episódios de situação de rua e voltam para a família, ou se organizam, vão para uma pensão, mas depois voltam de novo. E elas têm doenças graves de saúde mental, mas elas não acessam a rede de saúde mental. Elas não acessam o CAPS. Muitas vezes, é da própria doença que ela tem uma dificuldade de vinculação. Então, ela não vai no CAPS porque ela já internalizou que no CAPS vão internar ela e não vão deixar ela sair nunca. Ou tem uma pessoa que, embora ela venha no meu serviço, ela acusa a gente de matar pessoas lá na salinha de vidro, na rua Dr. Falcão Filho. E a gente ainda não conseguiu dar uma resposta. A gente não conseguiu, a gente faz reunião de rede, discute caso, mas a gente não conseguiu ainda que a rede de saúde mental consiga uma estratégia para atender essas pessoas. E aí eu falei um pouco já da questão da represália, né? Algumas represálias a gente consegue segurar. Então, por exemplo,
eu consigo, às vezes, fazer uma recomendação para a Secretaria da Assistência, não desligar uma pessoa em situação de rua, quando eu acho que ela vai ser desligada por represália da equipe que ela reclamou. Mas eu não tenho como proteger um cidadão que denunciou a polícia da polícia hoje. Pelo menos não sem apoio de outras instituições. E aí, falando de pequenas conquistas e vitórias que puseram no meu roteiro, a gente, de 2019 para cá, conseguiu criar uma rede de núcleos. Então, saiu de uma realidade onde a gente só tinha atendimento no centro da cidade, tem atendimento distante do centro, a gente tem São Miguel, tem Cidade de Tiradentes, tem Capela do Socorro. A gente tem alguns casos de sucesso, e a gente se pega neles até como motivação. Então, outro dia eu ouvi falar de um núcleo, Jabaquara, que conseguiu trabalhar no resgate de uma mulher no Nordeste. A família chega no atendimento com um WhatsApp. Tipo, um número X tinha mandado WhatsApp falando que era essa mulher, que tinha ido com os filhos visitar o pai dos filhos, e aí ele não queria deixar os filhos voltarem, não queria deixar ela trazer os filhos de volta, trancou ela em casa. E aí ela mandava uns WhatsApp assim, perdidos do número dele e depois apagava a mensagem. Ela não sabia nem o endereço de onde estava. Então ela mandou uma foto do tipo, ó, eu estou na Rua do Correio. Aí o Núcleo de Direitos Humanos entrou em contato com a assistência social lá da cidadezinha. A assistência social comprou a narrativa, fez visita na Rua do Correio e falou, olha, tem uma casa ali que não me atende, mas eu sei que tem gente. Ok, então acho que a gente tem um endereço. Aí a família comprou a passagem para ela e para os filhos. O núcleo articulou com a delegacia lá da cidadezinha. O delegado foi na casa, acompanhou ela até o ônibus e ela voltou para São Paulo. Tem alguns casos assim. É o caso que a gente consegue, às vezes, recuperar a carroça de um carroceiro que foi apreendido. É o caso de uma pessoa que conseguiu um tratamento de saúde. Ou até mesmo um habeas corpus. Outra coisa legal que acontece é, eu recebo da Ouvidoria Geral do município manifestações dos cidadãos sobre o meu serviço. E esse ano foram 3 elogios e uma reclamação. Então a gente está bem. Olhando para o futuro, né, para onde a gente quer chegar. Então a gente quer trabalhar a integração do Sistema Municipal de Direitos Humanos, né, da Ouvidoria, com o SINDH, é o Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos. A gente quer melhorar a nossa capacidade de produzir informação sobre direitos humanos na cidade. Porque assim, a gente tem atendimentos, a gente tem dados, mas a gente precisa transformar isso em reflexão que a gente possa usar para desenvolver melhores serviços públicos. E aí a gente quer fazer melhorias de fluxos e processos internos, adotar um sistema em que a gente passe menos tempo alimentando a máquina e mais tempo cuidando das pessoas. Coloquei aqui, porque esse slide vai para vocês, algumas referências. Tem, então, a lei, que é o Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos, a portaria, que é a nossa portaria, o nosso manual de atendimento, o glossário, termos de referências, então, todas as siglas que a gente lida estão lá. E esse painel ODH, ele é uma primeira tentativa de dar transparência para os nossos atendimentos. Ele está meio quebrado, porque eu quebrei ele ontem à noite, preparando ele para vocês, mas eu vou consertar no fim de semana. Ele é um dashboardzinho com informações. Quer dizer, vou precisar do mouse. Com informações sobre os temas que nós atendemos, perfil das pessoas atendidas. E tá aí. Com isso eu encerro. Tinha um slide de obrigado, mas eu pulei porque eu entrei no freestyle, me desculpem. E obrigado pela paciência. Alcir, muito obrigada pela tua exposição.
na organização, na metodologia do curso, a gente prevê, então, após a sua fala, a gente parte para uma atividade, a gente chama isso de conferência de imprensa, e a gente parte para uma atividade que é a entrevista coletiva, né? Então, a gente vai fazer agora um momento de entrevista. Então, eu pediria, por favor, para as pessoas com perguntas que venham para esse lado, como a gente fez no encontro com a secretária, venham para esse lado e, quando forem fazer perguntas, se identifiquem, nome, de onde é, se é ainda estudante, qual universidade, e se está no trabalho, de onde é que você fala. E aí a gente pode fazer em blocos de 3 pessoas, pode ser, Alcir, para você é tranquilo assim, ou você prefere 1 a 1? Bom dia, eu sou Natasha Meneghelli, eu sou formada pela PUC e agora eu trabalho no Sindicato dos Professores, Simpro São Paulo. Eu tenho algumas perguntas, são 3, vou tentar fazer elas da forma mais resumida possível. O primeiro é o nível de responsabilidade de vocês, porque isso é uma questão que eu queria entender um pouquinho mais, nessa coordenação dos dados mesmo, porque eu percebi que isso é um problema de todas as secretarias, de todas as coordenações. Então, se, por exemplo, se a ouvidoria poderia ser um ponto focal para poder resolver esse problema, por exemplo. Que tipos de manifestações são mais comuns para vocês? Eu vi que tem uma categoria que é de simplificação de informação lá no site de vocês, da ouvidoria. Eu queria saber se tem realmente essas sugestões de simplificação de informação, se elas acontecem. E o terceiro ponto é sobre o 156, porque eu sei que teve uma integração de vários serviços dentro dele, e se isso foi mais efetivo ou não em termos de recebimento de denúncias, sugestões, etc., ou se era melhor quando era um pouquinho mais pulverizado, um pouco mais separadas as ouvidorias. Obrigada. Vou passar, né? Senão vai ser sacanagem. Vou fazer uma de cada vez. Natasha, eu vou passar para você, porque como são 3 perguntas, fica overdose de perguntas. Então, dados. A secretaria, ela é essa colagem de várias coisas, né? Até de outras secretarias que se juntaram. Então, mulheres veio, igualdade racial veio. Mais recentemente, a gente está recebendo abastecimento e segurança alimentar. Então, em 2019 e 2020, aconteceu um grande projeto que foi uma primeira tentativa de, gente, vamos colar esses cacos e fazer um mosaico bonito, que foi a construção do formulário padrão de atendimento da secretaria. Então, hoje, tem um documento de referência que é utilizado por todos os nossos atendimentos, a Casa da Mulher Brasileira, a Ouvidoria, os Núcleos de Promoção da Igualdade Racial, o CRA e o Centro de Informação LGBT. Para dar conta dessa diversidade, ele se organiza em parte geral e partes específicas. Então, tem perguntas que todo mundo faz. Quem é essa pessoa? Número de prontuário que a gente cria localmente. Tem perguntas que só a ouvidoria faz ou só a Casa da Mulher Brasileira faz. Então, ele tem essas partes específicas. Mas está tudo no mesmo documento de referência. Isso permite que a gente tabule esses atendimentos e passe para olhar para eles globalmente. É um sistema super efetivo? Não, não é um banco de dados com redundância, não tem sistemas de validação de dados, mas foi um primeiro projeto de construção. A ouvidoria é um dos atores nessa questão, não é o principal. O nosso principal ator na questão de dados hoje é a Coordenação de Planejamento e Informação, que toca esses projetos coletivos que envolvem todas as coordenações. Então, para construir esse formulário, construir esse banco de dados, foi um ano de discussões com coordenadores dos diversos temas, com atendentes dos diversos temas, para construir. A gente tem projetos na secretaria, também nessa coordenação, que envolvem a construção de um observatório de direitos humanos e a implantação de um sistema. Eu não sei quanto spoiler eu posso dar desse projeto, então vai ficar um pouco vago, desculpa. Mas, assim, existe. Sugestões. Eu recebo pouca sugestão de simplificação. Tá? Se a gente for avaliar, a maior parte dos meus atendimentos eles entram como denúncias, reclamações ou solicitações. 156. Eu não conheci uma realidade sem 156. Mas ele oferece algumas facilidades.
Eu não pago a Central 156. Eu não preciso brigar para ter orçamento para deixar uma pessoa 24 horas no telefone para atender aquele telefone. Então, para as secretarias, acaba sendo essa troca. Para pôr um serviço no 156, o que eu preciso fazer? Eu preciso desenhar a carta de serviços, então escrever o que é aquele serviço, como a pessoa acessa, escrever o formulário que aquele serviço precisa ser respondido, fazer a lista dos documentos que aquele serviço precisa. No meu caso, quase nenhum documento é obrigatório. Na verdade, nenhum. Se tiver, facilita para o processo da pessoa depois, mas não é obrigatório. Eu preciso escrever um script de atendimento, eu preciso dar treinamento para a equipe da central. Isso tudo é muito mais fácil do que conseguir dinheiro para fazer uma central. Então, a central oferece essa dinâmica do ganho de escala. Qual que é a troca e qual é o desafio? Rotatividade de atendentes. Então, essa semana, eu não lembro se foi a Globo, passou a parada, eles fizeram uma ligação no 156, gravaram a ligação e enviaram para mim, olha, o atendente falou que ele não registra a denúncia de LGBTfobia, que é para a pessoa ligar lá no Disque 100. E aí eu falei, uai, mas a gente deu treinamento para eles. Então, você tem falhas operacionais. Tá? Mas tem um ganho de escala que, economicamente, para a prefeitura, talvez justifique uma política que é maior do que a Secretaria de Direitos Humanos de desenvolver essa central. Em direitos humanos, a gente, por muito tempo, resistiu a pôr serviços no 156. Tá? Então, o 156 está aí desde essa central nova, desde 2015, 2016. Os nossos primeiros serviços vão começar a subir em 2017. Ficou por muito tempo com um serviço só. E aí a gente começou a ver, olha, se eu tenho um formulário online que a pessoa preenche para me mandar o protocolo, por que eu não posso ter na Central 156 uma pessoa que conversa com alguém e preenche esse formulário online, fazendo essa função não do meu atendente especializado, mas a do sobrinho que ajuda a mexer no computador. Então, a gente olha para um 156 assim. Tem um projeto que destoa, que é um projeto muito legal, que é o atendimento humanizado à mulher vítima de violência na Central 156. E esse projeto é possível porque ele se apoia muito na Casa da Mulher Brasileira. Então, quando uma pessoa liga 156, tem a equipe treinada, e aí eles vão triar o caso. Tem casos que, tipo, é uma informação de que existe a rede de serviço, então eles dão essa informação. Tem caso que é tipo, olha, vai em tal lugar. Mas quando eles identificam que é um caso que tem que passar pelo atendimento, a mesma ligação que está lá na Central 156 é transferida para um plantão aqui na Casa da Mulher Brasileira. Talvez esse seja o nosso padrão ouro. Mas o serviço de mulheres é o único serviço 24 horas que a gente tem na secretaria hoje. Tudo bem, ouvidor? Sou Camilo Mota, jornalista formado pela PUC São Paulo. Isso. E, bom, existe um boletim elaborado pela Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, de dezembro de 2011, com redação e edição do senhor, que fala sobre a espiral de vulnerabilidade, né? Uma das conclusões aí, falando sobre a própria população em situação de rua. E que ativa também os mecanismos de estigmantes, né, que barram e fazem a perpetuação dessa situação para as pessoas em situação de rua. O que mudou de lá para cá, não com relação à secretaria em si, às políticas de atendimento, mas por parte da situação, né, da realidade dessas pessoas, e acrescentando também, o senhor comentou sobre dificuldades, as demandas, né, e violações que continuam acontecendo. Isso chega por parte da ouvidoria ao executivo, e qual que é a resposta na necessidade de execução e de oferecimento de políticas públicas? Mais uma pergunta? Não. Você quer mais uma? Não. Vou pegar mais uma pessoa. Ele fez duas, a gente pega a terceira. Olá, bom dia, ouvidor. Eu sou Júnior Bordalo, sou jornalista formado pela Universidade Federal da Bahia e trabalho hoje na TV Globo.
Ouvidor, a necessidade da população não costuma ser proporcional à burocratização que o serviço público tem por natureza, né? Como é que vocês pensam em equalizar essa balança até para trazer mais confiança mesmo da população em chegar até vocês? Obrigado. Eu vi. Bom, esse boletim 2011 eu estava segundo ano da faculdade, terceiro, na Clínica de Direitos Humanos. A gente tinha um projeto que era a ouvidoria comunitária da população em situação de rua e, se eu não me engano, eu escrevi o capítulo sobre albergues. Foi a minha principal contribuição. O que mudou de lá para cá? Na política, para a população em situação de rua, mudou pouca coisa. A gente teve, acho que, alguns passos pequenos, porém importantes, em que parece que está virando a chave de que população em situação de rua não é uma questão que a gente vai resolver com albergue. Então, é uma coisa que, na discussão internacional, é uma virada da década de 90 e dos anos 2000. Na discussão nacional, uma coisa que ocorreu nos anos 2010 aqui. Então, se a gente olha os marcos legais, 2009 a gente tem Política Nacional da População em Situação de Rua, fala-se muito pouco de habitação para Pop Rua. Mas em 2015, se você vai olhar o Comitê Pop Rua na cidade de São Paulo, se você vai olhar o CIAMP Rua Federal, o pessoal está começando a bater na tecla de moradia primeiro ou housing first, para usar o jargão. E, de certa forma, isso avançou na agenda pública. Então, hoje, se você for, por exemplo, fazer um levantamento das declarações do secretário municipal de assistência de São Paulo, você vai ver, por exemplo, que ele fala todo mês em housing first, em moradia primeiro. A gente ainda não tem fechado, e não só como prefeitura, mas como sociedade, aonde a gente vai colocar, tipo, se esse projeto vai vir da habitação, se esse projeto vai ocorrer na assistência. Mas a gente já tem experiências. Então, Franca tem uma experiência que eles desenvolveram um projeto de moradia primeiro dentro da assistência, usando benefícios de prestação eventual do SUAS. O governo federal colocou locação social para Pop Rua dentro do Minha Casa Minha Vida, da MP do Minha Casa Minha Vida. Se você olhar, a gente tem uma experiência de locação social para a população em situação de rua, que é o Asdrubal do Nascimento, que foi entregue em 2018, 2019, mas foi gestada em 2015 e 2016. Então, assim, a gente tem esses passos. Mas se você olhar, por exemplo, o grosso do orçamento, a gente ainda gasta com albergues, a gente ainda gasta com políticas de resposta emergencial, mas não de solução. E fazer essa virada é difícil também, porque tenta falar que você não vai abrir albergue. Tipo, a gente está entrando nas baixas temperaturas. Surge nesse momento uma demanda de vagas grande. Aí a gente abre as vagas. É muito difícil fechar depois um emergencial, porque assim, as pessoas precisam de um lugar para dormir. Só que aí você tem que entrar numa discussão de tipo, olha, eu estou gastando 100 milhões por mês fazendo albergue, quantas casas talvez eu pudesse estar construindo com isso? Acho que é isso, né? Esqueci alguma coisa da sua... Uhum. Então, as coisas chegam para a gente, né? Tipo, população em situação de rua, principalmente no núcleo central, em Jabaquara, são maioria no atendimento. Chega. Então, como que acontece? A gente recebe isso na ouvidoria, a gente trabalha essa temática junto com a coordenação Pop Rua, a gente trabalha essa temática no Comitê Pop Rua e a gente tem um diálogo com a Secretaria da Assistência. Então, a Secretaria da Assistência está trabalhando a publicação de um regimento para falar sobre como o centro de acolhida tem que lidar com desligamentos, com acionamentos. E aí a gente participou das reuniões. Olha, o que a gente recebe dos casos é esse, a arbitrariedade ou mesmo a discricionariedade da pessoa lá na ponta de fazer o desligamento e ela não ter uma defesa, ou de lançar uma informação no sistema e ela não ter uma defesa. Então, a gente coloca.
Para o prefeito eu já não sei. Eu não falo com o prefeito. Mas assim, eu falo com a minha secretária fala com o prefeito. A hierarquia funciona assim, né? Júlio. Burocracia e pessoas. O ponto ótimo que a gente tem que chegar, na minha opinião, e eu falo que esse é o meu ideal de trabalho, gente. Eu tenho vocação de servidor público. Eu quero ser uma pessoa que faz a máquina girar. Para isso, a gente tem que aprender a usar a burocracia. Porque um atendimento que não seja burocratizado minimamente é um atendimento que eu não tenho registro. A pessoa, às vezes, até sai satisfeita. Mas depois, na hora que eu tenho que prestar contas desse atendimento, não tem um prontuário, não tem um sistema, não tem nada. Então, de certas formas, ele não existiu, pelo menos na hora de prestar contas. Então, não sei se eu tenho uma resposta clara. Assim. O que a gente tenta fazer na ouvidoria é a gente trabalha com a primazia no atendido, né? Isso é uma virada que, se vocês forem olhar, tem uma discussão bem legal de olhar, que é política municipal de atendimento ao cidadão. É uma pauta que foi tocada muito pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, SMIT, que vai incorporar as discussões internacionais, que vai colocar princípios de atendimento, que vai tentar fazer uma modernização do serviço público, exatamente para que a gente desenvolva um atendimento focado no cidadão, da perspectiva do cidadão. Então, a gente vai trabalhar com metodologias como jornada do usuário, acompanhar o percurso que esse usuário faz pelos serviços públicos até conseguir resolver aquela demanda. E aí a gente volta para registra essa jornada, e aí a gente vai, o que a gente consegue, tirar do caminho, sabe? Para a pessoa não ter que ficar rodando de balcão em balcão. Então, por exemplo, se a pessoa vem na minha ouvidoria, às vezes ela me traz um caso que não é da minha ouvidoria. Mas se você olhar a minha portaria, eu posso escrever aquele atendimento, fazer o relatório e encaminhar o relatório para o órgão, falar, olha, a pessoa veio aqui, ela foi orientada de que era uma atuação do seu órgão, pode ser a ouvidoria geral do município, pode ser a ouvidoria do Ministério Público, pode ser... Mas ela quis registrar aqui. E aí eu registro e encaminho, para ela não ter que fazer esse périplo de balcões. A gente tenta reduzir o número de encaminhamentos que, olha, vai lá falar nesse lugar, com essas medidas. Então, mas assim, a gente tem uma limitação. No meu posto central, o posto funciona só 6 horas por dia. Porque 2 horas é o que a equipe reserva de, vamos anotar os atendimentos nos registros, vamos organizar os prontuários, vamos escrever os ofícios e os processos para mandar. Por quê? Esse processo de escrita, ele consome tempo. Então, transformar um protocolo 156, que faz uma denúncia de... às vezes as denúncias elas não vêm com muitas informações, mas a gente precisa averiguar. Num processo, gasta 20 minutos ou meia hora de uma pessoa. Eu tenho, em média, 200 a 300 protocolos por mês para essa equipe lidar. Então, se a gente consegue reduzir... Eu concordo com você 100%. A gente precisa ter estratégias em que a pessoa faça isso, que é sistema, que é o que, na verdade, dá para automatizar, de uma maneira que custe menos tempo dela, para ela ter mais tempo para dedicar para atender, de fato. Mas a gente ainda não tem uma saída. Tá? Então, na ouvidoria, a nossa perspectiva é uma melhoria de infraestrutura de tecnologia mesmo, para que a gente diminua o tempo que eu gasto depois do atendimento. Que aí eu posso focar mais no atendimento, eu posso pensar em agendar mais pessoas por dia, eu posso pensar em aumentar o tempo de funcionamento do serviço. Que aí eu consigo dar mais atenção para pessoas e menos para a planilha, como eu falei. Desculpa, acho que eu falei demais. Quem mais? Ixi, tem uma flagrante. Próximo.
Oi, bom dia. Meu nome é Ana Beatriz, eu sou formada pela Uninove e eu queria saber como a burocracia atrapalha e o que está sendo feito para mudar isso. Raissa, eu nunca mais vou esquecer de falar direito seu nome. Não é Raíssa, é Raissa. Na verdade é Raiza. Raíssa, pronto, errei de novo. Corrigi errado. Imagina. Eu sou a Raiza, sou formada pela Universidade Federal do Paraná. E a coordenação dos egressos, eles são novos, né? Eles ainda estão nesse processo de entender quem é o público que vai ser atendido, quais são as demandas, mas já é uma temática que já pode ser acessado, né, pela ouvidoria desde o começo da ouvidoria. E aí eu queria saber, na experiência de vocês, como é que é esse trabalho, qual é esse público que geralmente chega até ali, as principais demandas e tudo mais. Danilo. Bom dia, ouvidor. Eu sou o Danilo Zelic, estudante de jornalismo da PUC. Tenho duas perguntas. Qual que é o diálogo que a ouvidoria tem com a MP? O senhor falou muito em relação a essa questão da ouvidoria em si, né? De discutir com a população e levar a promoção aos direitos humanos, e escutar o que a população tem a dizer a isso, com as denúncias, com as reclamações, com os elogios. E o MP ele tem um papel, né, acho que parecido com a ouvidoria, de certa forma. E a segunda, eu achei interessante pontuar que a criação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos em 2013 foi um pouco depois da criação da Comissão Nacional da Verdade. Acredito que foi um momento em que parte da população, a mídia e o poder público começou a discutir essa questão dos direitos humanos e na reparação, na discussão e também na promoção dos direitos humanos. O senhor acha que essa relação da criação da ouvidoria com a promoção dos direitos humanos e a criação da CNV impulsionou mais essa discussão dos direitos humanos por parte do poder público? Não sei se ficou claro. Então vamos lá, gente. Eu não acho que burocracia é o problema. Burocracia é um termo muito estigmatizado. A gente fala em burocracia, a gente fala em burocracia às vezes. E de fato, a gente tem que ser muito crítico e, como usuários de serviços públicos, a gente tem que brigar, a gente tem que reclamar, a gente tem que processar quando é o caso. Quando criam-se regras de procedimentos para impedir o acesso a serviço, para impedir o acesso a direitos. A gente tem que brigar. Mas a burocracia é o que mexe a máquina pública. É uma grande burocracia, por exemplo, para eu contratar um núcleo de direitos humanos. Eu preciso escrever um termo de referência, eu preciso fazer uma pesquisa de preços, eu preciso ter o orçamento. Se vocês forem olhar, a planilha de orçamento da Prefeitura de São Paulo, ela quase estoura o limite de linhas do Excel. Porque todas as ações estão lá listadas. Se a gente souber ler, a gente sabe no que gastou dinheiro, pelo menos os projetos, os nomes de ações. O que talvez a gente deva combater como burocracia. Então, essa cultura mesmo de criar, pedir documento que não precisa, criar formalidades desnecessárias. E aí entra, por exemplo, eu sou um árduo defensor da política municipal de atendimento ao cidadão. Trabalhar com linguagem simples, dar transparência, quais são os serviços oferecidos. É por isso que o pessoal briga com a gente para a gente escrever carta de serviços. Para, se você for lá for pesquisar, por exemplo, tem um programa Cidade Solidária, vocês chegaram a ver ele essas semanas? É isso. Então, o que no passado seria, olha, a prefeitura tem um programa que entrega cesta, você tem que ligar para descobrir uma informação. Se você entrar lá no SP156, tem uma carta de serviços que é, olha, Cidade Solidária, como que funciona para se credenciar para receber cestas? Quais são os documentos que você tem que ter? Quais são os requisitos da entidade? Você faz o protocolo no próprio SP156 e já gera o processo para a secretaria avaliar e ela vai
te responder e você vai ver lá no protocolo. Tudo isso é uma burocracia. É uma burocracia que faz sentido. Não faz sentido se eu falar, olha, para se credenciar para receber no Cidade Solidária, você tem 2 dias para entregar um envelope lá no centro da cidade de São Paulo, você é uma entidade do Grajaú. E vou te pedir uma série de documentos, mas eu vou te pedir, sei lá, certidão de que você não deve para a prefeitura. Isso aí eu tenho. Eu sou a prefeitura. Então, eu sou um árduo defensor de burocracia. O que a burocracia atrapalha? Tenho dificuldades, por exemplo, de órgãos que não me respondem. Tem que ligar, tem que fazer novena para pedir para o processo voltar. Eu tenho casos, agora diminuiu, mas assim, em 2019 eu estava recebendo o processo de 2017 de volta. Às vezes acontece, já apareceu, nossa, mas isso já diminuiu. O processo eletrônico tem ajudado. Então, assim, a burocracia, ela atrapalha quando ela é uma burocracia sem sentido. Mas ela pode ser também o caminho para a gente garantir os direitos. Por exemplo, pessoas que às vezes, são egressos do sistema prisional, às vezes elas têm uma restrição, elas não podem estar na rua depois das 10 da noite. E, às vezes, eu atendo uma pessoa dessas, ela quer uma vaga. Eu não consigo uma vaga para ela porque não tem. A Secretaria de Assistência fala, não tenho. Só se puser embaixo da van. Não tenho. O que a burocracia faz? Eu faço uma certidão de que essa pessoa veio, solicitou a vaga e foi negada. Por quê? Talvez o policial que aborde e conduza ele de volta ao estabelecimento não dê atenção para a minha certidão. Mas o defensor público vai gostar de ter essa certidão se precisar fazer um habeas corpus. Porque se a pessoa está na rua porque a gente não deu vaga, não é por culpa dela, é por culpa do poder público que não cumpriu seus deveres. Então, assim, a questão da burocracia é se ela está lá, focada nos compromissos do serviço público. Então, eu não sei se vocês chegaram a discutir o LIMP, né, que a gente fala dos princípios do serviço público, da administração pública. Se ela está focada para garantir direitos e se ela está focada num bom serviço para o cidadão. Coordenação de egressos. Eu sentei com a Paula, não sei se vocês sabem, a Paula ela trabalhou na ouvidoria, ela foi assistente social lá. E a gente foi fazer um levantamento junto com ela para ver que os egressos estavam sendo atendidos na ouvidoria. Aí a gente descobriu que não tinha nenhum marcador nos formulários para identificar a população egressa. A gente consegue inferir que tem muitos atendimentos egressos por outros caminhos. Por exemplo, a gente atende muito a pop rua. A gente sabe que entre 20% e 40% da pop rua ali já teve passagem pelo sistema, por causa do censo. A gente tem muito atendimento de população carcerária por causa das cartas, mas elas não são egressas. Então, a gente está criando, na verdade, foi uma das primeiras ações, ainda antes de ter aprovado a lei, a gente inseriu nos nossos formulários o grupo temático Pessoa Egressa. Diálogo com o MP. Hoje ele é mais oficioso, quer dizer, eu mando ofício para eles, eles me mandam ofício. Já teve alguns momentos de maior diálogo, eu já fui estagiário no MP também. E tem essa sobreposição. Por quê? Se vocês forem olhar a história de ouvidorias, vocês vão esbarrar em algum momento na figura do ombudsman. E o ombudsman, no modelo europeu, eu não lembro se era sueco ou suíço, eu confundo na memória, ele é, na verdade, o MP. Ele é um órgão estatal, não governamental, com um representante de mandato próprio, que vai fazer as funções do MP. Defesa do consumidor, defesa do interesse público. No modelo brasileiro, a gente pega essa figura do ombudsman e coloca para dentro do executivo.
Isso quer dizer que ela muda um pouco. O ouvidor ele não é um ombudsman, pelo menos não com todos aqueles poderes, todas aquelas funções. E é uma das coisas que a gente até é uma das primeiras coisas que a gente estuda quando entra na área de ouvidoria, exatamente para a gente aprender a diferenciar. Então, como que a gente funciona com o MP? Quando a gente identifica um caso que a gente acha que eles têm atuações, principalmente criança e adolescente, idoso e violência policial, a gente encaminha para eles. Para a gente, a ouvidoria do MP muitas vezes manda protocolos que recebeu do Disque 100. Os promotores, quando tem um caso, mandam questionamentos ou falam para a gente atuar, e a gente fala, ó, estou fazendo isso, e devolve a informação. Eu já tive um diálogo mais próximo com... como que chama? Não vou lembrar o nome do promotor, mas era um promotor da infância e juventude. A gente já teve em eventos, em mesmas mesas juntos, e eu falo, não, quando vem um ofício do MP, para mim não é um problema. Se ele está me mandando fazer meu trabalho, eu só faço. E às vezes é até bom, porque o MP ele pode funcionar como um instrumento de pressão externa. E uma coisa que, se vocês vão trabalhar acompanhando prefeitura, acompanhando organizações, corporações, as corporações elas não são monolíticas. A prefeitura ela não é tipo todo mundo lá pensa igual e quer a mesma coisa. Você vai ter empreendedores internos que vão tentar avançar causas. Então, a Secretaria de Direitos Humanos está lá o tempo todo falando, olha, todo mundo, vamos respeitar os direitos humanos, a coordenação LGBT vai falar, olha, tem demandas dessa população que a gente tem que atender, saúde, educação. E então a gente vê que a mudança, a inovação, o avanço dessas pautas ocorre muito mais fácil quando você tem pressão externa e interna. Então, se a gente está trabalhando matemática, mas tem resistências, porque é isso, tipo, a gente quer fazer, o Comitê Pop Rua queria fazer bebedouros para a população em situação de rua. A subprefeitura não queria, porque não queria a responsabilidade por garantir a qualidade da água, não queria ter que gastar dinheiro para fazer a obra, não queria ter que fiscalizar. Aí surgiu uma pressão externa muito forte, chamada Covid. A gente precisava de lugares para as pessoas lavarem a mão e terem acesso à água. Aí surgiram alguns bebedouros, ali Largo de São Francisco. Então, é isso. A relação com o MP ela é cordial, mas tem um certo distanciamento, porque os papéis são diferentes, porque o Ministério Público ele é uma instituição oficiosa. O promotor não te liga e conversa com você, ele te manda um ofício. E se você vai na sala dele e conversa, ele reduz a ata e coloca no processo. Então é assim que funciona. Por que o MP é parecido com a ouvidoria? Porque é isso. Ouvidorias têm ali uma sobreposição institucional no desenho. Sobre se eu acho se direitos humanos em São Paulo é reflexo da comissão. Eu acho que não. Tá? Tem uma coisa que a gente chama, quando a gente vai estudar direito constitucional, que a gente fala de simetria constitucional. É quando você vê um mesmo órgão ser repetido em instâncias diferentes da federação. Então, a União é uma instância, Estado é uma instância, município é outra. Eu acho que a Secretaria de Direitos Humanos surge como simétrico constitucional do Ministério de Direitos Humanos. Porque se a gente for olhar, a trajetória é muito parecida. O Ministério de Direitos Humanos, antes de ser ministério, era uma secretaria especial da Presidência da República. A Comissão de Direitos Humanos era vinculada ao gabinete do prefeito. Aí surge o Ministério, também organizado em coordenações temáticas. Aí surge uma Secretaria de Direitos Humanos organizada em coordenações temáticas. Não por acaso, o partido que cria o Ministério cria a Secretaria. Então, eu acho que está mais relacionado nisso. Até como técnica de governo. Funcionou, cria lá, vamos criar aqui também. Se você for olhar, vão ter outros municípios que têm uma tradição de juntar direitos humanos e assistência social. Mas é isso, acho que eu respondi tudo. Pode atirar de novo. Volta lá para o fim da fila.
Olá, ouvidor. Meu nome é Aldra e eu sou estudante de jornalismo da Universidade de São Paulo e trabalho com jornalismo científico no Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Eu faço a minha pergunta por conta do mês do meio ambiente, e ela está relacionada à resolução aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas ano passado, que reconhece o acesso ao meio ambiente limpo e saudável como um direito humano. Já houve algum caso de denúncia em direitos humanos de grupos vulneráveis relacionado às questões de impactos ambientais e, na sua avaliação, qual que é o papel de políticas de proteção e preservação ambiental tem dentro das discussões de direitos humanos? Obrigada. Bom dia, ouvidor. Eu sou Pedro, sou formado pelo Centro Universitário FAM. Você tinha falado sobre uma das dificuldades que é em relação às denúncias de violência policial. Eu entendo isso enquanto as denúncias por parte da Polícia Militar, que é do Estado. Mas em relação às denúncias de abusos do uso da força por parte da GCM, principalmente na região ali da Cracolândia, com aquela população, as pessoas usuárias de droga que estão ali em uma situação vulnerável, estão em situação de rua e diariamente sofrem com uma repressão policial e muitas vezes não conseguem, inclusive, acessar esses órgãos de ouvidoria para poder pedir uma ajuda. Eu queria entender o que a ouvidoria pensa em relação a isso e se vai tomar alguma providência sobre como fazer esse atendimento para essa população. Mais alguém vai querer fazer pergunta? Ou tem pergunta na ponta do lápis? Não? Vamos dividir assim, então, para não ficar de sobremesa última? 2 e 2. Tá. Então, vamos lá. A gente tem alguns casos que, se a gente for olhar, está se discutindo um direito a um ambiente limpo e saudável. Não são casos coletivos, não são casos muito grandes. Tem um caso de 2019, na verdade 2018, do Núcleo de São Miguel, que envolvia uma oficina automotiva que dispersava poluentes, né, solventes, tintas no ar e contaminava os vizinhos. E tem um outro caso que vem pelo sistema SP156, que eu lembro, que também tinha a ver com uso de poluentes, mas por pequenas indústrias, assim, tipo, no caso era uma mini fabriqueta de cosméticos, que aí dispersava na rede geral de esgoto o que sobrava, né, da produção, o substrato. Não substrato, mas fugiu a palavra. Então, a gente atua como? Nesses casos, a gente tende a acionar a fiscalização ambiental. Isso me lembra uma vírgula. Barulho, psil, poluição sonora. Isso dá muito o que falar. Chegam para a gente algumas situações. Então, tem um ano que eu tenho 400 denúncias, que é a mesma pessoa, fazendo de uma hamburgueria na Moca, pelo portal SP156, como se fosse uma violência contra a pessoa idosa, o barulho da hamburgueria na Moca. Mas, assim, falo desse caso por quê? Porque como que a gente vai trabalhar? É uma denúncia, é uma violação de direito ambiental, é uma situação em que a prefeitura tem o dever de agir e fiscalizar. Então, o que a gente faz? A gente faz o acionamento dos órgãos de fiscalização. Nunca tive uma resposta do PSIL, tá? Então, entra naquela coisa de desafios institucionais. Vigilância sanitária responde bem. O pessoal da fiscalização ambiental também. Mas eu tenho o volume de casos é bem menor. E não sei, assim, quando a gente fala de direitos humanos, a gente está sempre sendo questionado, vocês são os direitos dos humanos e tal. Então, a gente, estrategicamente, muitas vezes recorre a alguns temas que são mais consenso para tentar melhorar a nossa imagem. Combate à fome costuma ser consenso. Meio ambiente, hoje tem uns questionamentos, mas também pega bem falar. Então, quando a gente fala de meio ambiente, é uma demanda de direitos humanos. Não é uma demanda recortada e trabalhada dentro da secretaria. Por quê?
Porque se a gente fosse pegar tudo que é direitos humanos na prefeitura, só tinha uma secretaria, a Secretaria de Direitos Humanos. Então, a Secretaria de Direitos Humanos, ela surge com a perspectiva de trabalhar transversalmente. Ela não vai executar todas as políticas de direitos humanos. Ela vai trabalhar alguns cortes para analisar se a gente está conseguindo efetivar direitos humanos ou se tem alguns seres humanos que não estão conseguindo se beneficiar dos serviços públicos. Pessoas em situação de rua que não conseguem acessar o SUS, necessidades de saúde que não são, de pessoas trans que não estão sendo atendidas e poderiam. Então, a secretaria ela se organizou com esse recorte. Assim, a gente faz recortes temáticos e aí a gente não tem a pretensão que a gente vai fornecer todos os serviços, mas a gente vai garantir para que esses recortes temáticos não estejam excluídos dos serviços. A história está se fazendo, a gente está mudando muito, então a gente está incorporando, por exemplo, toda a área de segurança alimentar e nutricional, que era uma área que a gente não tinha nenhuma ação até 2 anos. A gente participava do conselho, junto com as outras secretarias, mas a Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional estava na Secretaria do Trabalho. As ações corriam todas por lá. Distribuição de cesta básica era no CRAS, da assistência. Aí, com a pandemia, na necessidade de criar novas ações, a Secretaria inovou, criou o Cidade Solidária, criou Rede Cozinha Cidadã. E aí a gente falou, tá, então vamos juntar de novo essas áreas. Aí o que aconteceu foi que a COSAN, que era a Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional, veio para Direitos Humanos. E agora a gente está reorganizando. Quer dizer que agora a Secretaria de Direitos Humanos tem feiras livres. A gente ainda não sabe o que vai virar da gente depois, porque foi 2 semanas atrás. Mas fugi da sua pergunta um pouco. Então, assim, hoje a gente não tem um recorte ambiental tão forte na Secretaria, porque não foi identificada essa necessidade. Tem uma ponte para essa temática. A gente tem uma coordenação de pessoas indígenas agora, que aí a gente vai ter que trabalhar a comunidade de Jaraguá, vai ter que trabalhar as comunidades de Tenondé-Porã, no Emparelheiros. E aí a gente está falando da zona rural, a gente está falando da preservação do meio ambiente naquelas unidades. A gente vai ter que ver como que vai ser a questão. São problemas que a gente ainda não confrontou, porque é tudo muito novo. Mas, por exemplo, qual que é a grande ameaça de terra indígena? É ocupação, é desmatamento. Então, isso talvez a gente tenha que se confrontar. Mas hoje a gente não tem esse recorte específico. Mas também porque não precisou. Acho que é essa a questão, né? Tem uma secretaria toda para discutir isso. Então, GCM na Cracolândia. É complicado. A gente, na verdade, recebe poucos casos da Cracolândia. Eu acho que mais porque as pessoas não confiam na própria prefeitura para fiscalizar a própria prefeitura. Tá? Minha opinião. A gente já teve algumas ações. Então, em 2017, eu ainda não era ouvidor, eu estava na coordenação Pop Rua. Quando teve aquela ação, o início da operação da prefeitura, que foi muito criticada, na primeira semana, a secretaria colocou todos os coordenadores na rua. A gente estava, eu lembro, eu fui fazer visita lá no Complexo Prates. Na quarta-feira, na verdade, a gente é a secretaria, mas, na verdade, muitas vezes o gabinete se envolveu diretamente. Conseguiu negociar com a habitação cadastramento das pessoas, então a gente foi acompanhar essa ação de arrolamento lá, de selagem. A gente fez coleta de denúncias, a gente identificou ocupações na região, a gente conversou com as ocupações. Tinha uma época que tinha um WhatsApp, puseram o balcão num grupo de WhatsApp lá para receber as denúncias. Quando teve, mais recentemente, aquele caso, eu esqueci o nome, Falcone, o palhaço que foi preso, eu recebi ordem, eu fui para a delegacia junto com a OAB, junto com a Defensoria Pública para acompanhar a situação. A secretária passou lá depois. Então, assim, quando chegam as denúncias, a gente vai atuar.
Como que a gente atua? Existem, de acordo com o procedimento burocrático, ele é a proteção do cidadão contra a pessoalidade, contra o receber um tratamento diferenciado, e às vezes não é um diferenciado bom, é para ser discriminado. Então, a gente registra a denúncia, a gente registra a situação, a gente vai mapear quem pode atuar nesse caso. E quando a gente lida com órgãos em que a gente não confia na instituição de apuração, é mais difícil. Então, por padrão, se o cidadão concorda, casos que envolvem abuso da GCM, a gente envia para a corregedoria da GCM, com pouca fé às vezes, mas a gente envia. Mas a gente pode tentar construir outras redes. Então, eu converso com a Defensoria Pública, eu converso com o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública. Hoje, a OAB reabriu o balcão de direitos humanos ali na região, né? Então, a gente tenta mapear outros atores para destravar esses casos que são mais complicados. Mas eu recebo pouco da Craco em si. Quando recebe, a gente atua. Então, mais de uma vez, tipo, recebo no WhatsApp, estourou uma operação. Eu, às vezes, estou indo para a secretaria, eu só continuo andando e chego lá na Craco. Não tenho medo de ir lá. Acho que é isso. Cheguei no final aqui da minha lista. Olha só, aumentou a fila. Bom dia, ouvidor. Sou o Carlos Durães, estudante de jornalismo da Estácio. Sobre um aspecto dos desafios, né, que o senhor citou, que é o bloqueio institucional do sistema de justiça. Com a sua experiência, qual seria uma sugestão principal, dentre várias, né, que seriam necessárias, para começar a romper esse bloqueio? E se a iniciativa da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama é um projeto que atua nesse sentido e se ela poderia ser expandida? Bom dia, ouvidor. Meu nome é Ellen, eu sou formada em jornalismo pela Universidade de Mogi das Cruzes e atualmente trabalho com comunicação para o terceiro setor. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos ela faz um balanço, né, com um compilado de informações sobre as principais formas de violência e públicos afetados. O seu departamento pretende realizar algum projeto semelhante para facilitar o acesso da população a esses dados e da imprensa? E outra questão. A ouvidoria é um departamento da Prefeitura e, em caso de denúncia de imprensa de grande repercussão através da Lei de Acesso à Informação, como garantir a transparência na resposta sem a interferência política quando a ação de violência de direitos humanos é feita pela própria Prefeitura? Como é esse diálogo e aceitação com os departamentos responsáveis pela violação? Eu acho que agora a gente vai fazer de uma vez, né? Vamos lá? Oi, ouvidor, eu sou a Kaline, eu sou jornalista formada e trabalho na Agência Mural, Jornalismo das Periferias, e também no terceiro setor, no Instituto Jatobás. Você comentou sobre a retirada de filhos da maternidade, né? E eu queria entender como... Desculpa, gente, eu estou nervosa. Como a ouvidoria pretende solucionar a questão de saúde mental para essas mães e crianças, e como... sabendo que essas crianças estão retiradas muito cedo da maternidade, então, para onde elas vão? E quais as soluções estão mapeadas para resolver a saúde mental de crianças e adolescentes das periferias? Se já tem alguma solução, qual é ela, né? Quais são elas? E é porque você comentou sobre a saúde, a retirada de mães que estão em situação de rua. Então, eu queria entender sobre a periferia também, como vocês pretendem solucionar. Ficou um pouco confuso. Boa tarde, ouvidor. Eu sou Gabriel Nassif, jornalista independente, informação ainda pela Cruzeiro do Sul. A minha pergunta é mais um questionamento para entender de forma social. O senhor comenta sobre os desafios que a ouvidoria enfrenta e logo no final, o senhor fala onde vocês pretendem chegar com isso, então, integração com o SINDH, melhoria na comunicação social. Entender como que essa comunicação pode ser feita e se existe já um debate sobre uma comunicação melhor efetiva entre as coordenações, entre o
outras pessoas de outros sindicatos, por exemplo, ou entre a prefeitura, porque, conversando com as outras coordenações, eu percebi que existe ainda uma grande falha entre as comunicações das coordenações com a prefeitura, por exemplo. Então, se existe já um debate sobre isso e como isso pode ser melhorado ou pretende ser melhorado. Eu acho que com isso a gente encerrou a rodada de perguntas, né? Tá. Ellen, se eu anotei rápido e falta palavra aqui, então, como isentar pedidos de acesso à informação de interferência política? Queria ter uma resposta fácil, não tem. Eu acho que a gente tem que ter a noção de que, tipo, a máquina pública não é homogênea. Um dos recortes possíveis é o recorte entre corpo técnico e corpo político. Então, a gente tem essa dinâmica, que um governo é eleito, ele tem uma série de cargos e funções, que são funções de chefia e assessoramento, que ele nomeia. Porque é o jeito dele... É como se ele tivesse os microchips dessa máquina, que vão dar os comandos, vão dar as ordens. Ao mesmo tempo, você tem um corpo que não muda, estável, que tem o direito e tem proteções jurídicas para poder resistir a ordens ilegais. Então, um jeito de olhar, por exemplo, é quem está respondendo. Se a gente for olhar o último ciclo presidencial, por exemplo, gerou uma série de estudos sobre resistência no serviço público. Tem um livro que saiu agora bem interessante de ler, que chama Democracia Equilibrista, sobre exatamente essas interações entre o corpo político e o corpo estável. E a gente não pode cair no erro de achar que o funcionário público estável é bonzinho e o político e o comissionado são malvados. Por que não? Porque o funcionário estável, ele pode resistir também a ações progressistas. Ele pode, não concordo com isso, acho, e atrapalhar. Então, é difícil. Eu acho que a gente tem que ter a noção que raramente, mas às vezes ocorre, alguém vai escrever, eu fui lá realmente, bati em alguém, estou errado. E isso é uma coisa que a gente trabalha muito na ouvidoria. Ninguém é vilão na própria história. Você tem versões, você tem coisas, e chegar num fato, chegar no que, numa narrativa verossimilhante, é que tem alguns suportes. O pedido de lei, então, você não vai usar ele para pedir para a prefeitura assinar uma confissão de que fez uma ação. Você vai usar ele para conseguir informações que são objetivas, que ela não tem como te negar. Eu acho isso. Eu tenho processos que... Zeladoria Urbana tem um mais recentemente, que eu estava sofrendo com ele outro dia, que eu atendi uma pessoa, ela narrou que ela estava cortando o cabelo e levaram a barraca dela, levaram tudo que estava dentro, o celular, a carteira e tudo mais. Só que ela não viu, ninguém viu, não tinha nenhum registro da operação de zeladoria urbana. Eu fiz o processo, pedi informação para a SUB, olha, teve a operação, para onde foram enviados os pacotes. A resposta da SUB foi, não teve operação, nem cheguei lá aquele dia. Eu não tenho como desprovar. Então, é isso, você precisa trabalhar cruzando fontes, você precisa trabalhar cruzando informações para tentar chegar num factível. Quando a gente faz um processo, por exemplo, tem vários desses que é a própria prefeitura que envolve zeladoria, mais do que envolve a GCM. Embora a GCM esteja na zeladoria, muitas vezes a questão não é a ação da GCM, mas sim o fato que a prefeitura pegou, jogou fora e apreendeu bens e não deu contra-lacre. O processo sempre vem escrito. Não, a gente fez tudo de acordo com a lei. E aí entra um trabalho de tentar corroborar com outras fontes. Tem um outro caso que tem um vídeo da carroça sendo subida no caminhão, sendo içada para ser levada embora. Mas carroça está escrito no decreto, não pode. E aí pelo menos a gente consegue a carroça de volta. Qualquer coisa me questiona de novo, tá? Não anotei tão bem nessa última leva. Saúde mental para mãe e crianças. Não vai ser a ouvidoria que vai resolver, tá?
Quando a gente trabalha esses casos de retirada de mães e crianças, a gente tem trabalhado no sentido de articular redes, articular serviços, para atender essa mãe e essa criança, para que ela consiga convencer o tribunal de que ela pode sim ficar com a criança. A gente teve sucessos parciais, tá? Então, tem um caso que, tipo, uma criança ficou na maternidade, foi acolhida, aí ela tinha um irmão de 4 anos, tinha uma ordem de busca e apreensão pelo irmão, a gente conseguiu segurar a busca e apreensão, então reverteu essa ordem. Mas aí essa mãe teve outro filho em outro hospital, e porque ela já tinha um filho acolhido, o hospital mandou acolher o outro. Foi assim, horrendo. Então, o que a gente tenta fazer é realmente trabalhar com serviços. Então, porque a hora que a criança está acolhida, o tribunal vai falar, olha, você tem que provar para mim que você pode cuidar dessa criança. Ele inverte o ônus da prova. Ele não precisa provar que aquela criança sofreu uma negligência, sofreu uma violência. Você tem que provar que você vai ser uma boa mãe. E aí, imagina que você vai ter que provar que você é uma boa mãe para uma pessoa que tem um salário de R$30 mil, é provavelmente branca, aliás, na maior parte dos casos é branco, heterossexual, mais normal impossível. E aí, uma pessoa que não necessariamente tem consciência social para olhar para as outras classes, embora esteja escrito no ECA que você não pode tirar uma criança da família porque a família é pobre, eles efetivamente fazem isso. Saúde mental de crianças e pessoas na periferia. Não tenho tantas informações porque não é um projeto que eu trabalho diretamente. Assim. Como ouvidor, eu trabalho vários temas e eu quero adaptar aqui em tudo, mas eu não dou conta. Mas olhem com atenção para a reativação do Juventude Viva. Tá? E olhem com atenção para um debate nacional que vai acontecer sobre saúde mental. Porque nacionalmente a gente está vendo que a gente precisa repensar, a gente precisa garantir mais acesso. O que vai ser exatamente, ninguém sabe, eu acho. Porque existe uma disputa entre internações e não. Mas a gente sabe que a rede atual não está dando conta. Tá. Gabriel, diálogo entre coordenações. Bom, a gente tem feito algumas ações, algumas usam ferramentas para disponibilizar informação internamente, então a Prefeitura descobriu com a pandemia as maravilhas do Office 365. A gente não tinha antes. O OneDrive eu tenho faz 18 meses. Mas, por exemplo, isso permite algumas ações de comunicação internas bem interessantes. Eu falei, já elogiei, eu gosto muito do pessoal de planejamento da Secretaria. Eles organizaram um site interno que é uma caixa de ferramentas. E, por exemplo, aquele painel que... vocês vão receber o folder, aquele painel que eu coloquei, aquele painel da ouvidoria está lá, para as coordenações olharem. Tipo, e na medida do possível eu coloquei filtros. Olha, eu quero saber se é a população em situação de rua. Foi uma baderna conseguir cruzar, tipo, eu quero poder cruzar se é a população em situação de rua, mulher e idosa. Mas tem lá, é só você clicar nos gráficos, que ele filtra. Modelos de processos, documentos de planejamento estão nessa caixa, orientações. A gente está trabalhando numa perspectiva, por exemplo, de criar internamente um fórum para as coordenações que têm atendimento ao público, para fazer a gestão da política de atendimento ao cidadão da Secretaria. Toda a comunicação ela é imperfeita, alguma coisa a gente perde. Mas, assim, de maneira geral, a gente tenta conversar com isso. Assim, tipo, no caso da ouvidoria, se a gente conversa com uma coordenação, depende mais se a gente está recebendo questões que concernem ela do que outras coisas. Então, converso muito com Pop Rua, converso muito com mulheres, converso muito com LGBTfobia, converso muito com... LGBTfobia não, LGBT. Converso muito com igualdade racial. Não converso tanto com indígenas. A gente teve algumas ações muito legais, mas não é toda semana que eu subo lá no andar deles para discutir um caso ou falar de uma coisa. Mas, por exemplo, esse ano
A equipe da ouvidoria fez visitas 2 vezes nos territórios indígenas da cidade, colheu casos específicos, foi chamada no comitê indígena para dar resposta desses casos. Então, a gente faz esse diálogo assim. Com outras secretarias, já muda um pouco a figura. A gente vai entrar, talvez, numa discussão de advocacy, que é aquela atuação, é uma atuação clássica de direitos humanos. Existem algumas medidas de atuação clássica em direitos humanos. Confecção de relatórios de direitos humanos, que é fazer relatórios de existem violações assim, assim, assado. A ouvidoria quer fazer isso. A gente está brigando para conseguir fazer isso de uma maneira bem fundamentada. Que é também a atuação que a gente tinha na Clínica de Direitos Humanos com aquele relatório que desencavaram. A advocacy é fazer o corpo a corpo com as instituições que tomam decisões para tentar convencer elas a tomar decisões no sentido que você defende. Então, no nosso caso, no sentido de direitos humanos. Então, por exemplo, internamente, a coordenação Pop Rua trabalha muito essa temática nos fóruns que ela frequenta para defender os direitos da população de rua, levar o que o comitê traz para ela. A ouvidoria, ela, pelos seus relatórios, ela dá argumentos que podem ser usados nesse jogo. E aí, quando a gente vai, por exemplo, numa reunião com a Defensoria Pública e a Secretaria da Assistência, para contribuir para os primeiros rascunhos da portaria que vai regulamentar qual é o processo de desligamento de uma pessoa do albergue, a gente leva esse input dos nossos casos, não só do relatório, mas também a vivência dos nossos atendentes que conversam com essas pessoas. Mas tem um grande senão. O grande senão é quando as pessoas não querem conversar. Então, vocês falaram com o Pop Rua? Eles falaram das formações para agentes de zeladoria urbana? Então, tem uma ação grande, tipo, fazer formação para os agentes de zeladoria urbana. A gente ainda não conseguiu fazer na subprefeitura da Sé. E aí, mas é uma questão de técnica, de tipo, técnica e recurso, mas de conseguir cavar esse contato, conseguir levar a sua mensagem. E luta mesmo. É isso, acho que foi. Pulei alguma? Desculpa, Carlos, eu subi 3, eu esqueci de você. Pera, eu só anotei bloqueio, como mudar o judiciário. Cara, vamos lá. O judiciário é difícil. Ele se dobra algumas coisas, a gente está vendo. Opinião pública, ele segue um pouco a agenda. Tem algumas ações que conseguem mudar a cultura do judiciário que vão... acho que são da linha do advocacy também, né? Você criar uma mudança social e o judiciário muda com a sociedade. Talvez, acho que aí a gente pode se apoiar, por exemplo, a experiência da Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha, ela tem um caso concreto que acontece. Esse caso não teve resolução no sistema de justiça, ela sofre o tiro, ela fica com sequelas. Mas, se eu não me engano, uma articulação de entidades de defesa de mulheres no Brasil faz parcerias internacionais, leva o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte condena o Brasil. Só a condenação não criou a Lei Maria da Penha. Só a condenação não criou a Casa da Mulher Brasileira. Ao mesmo tempo, você tem uma militância que se organiza e consegue ali, naquele momento, criar um movimento social de mudança, que aí vai dar vazão à lei e vai dar vazão mais que isso, a você, de fato, aplicar essa lei. Então, na Clínica de Direitos Humanos, quando a gente trabalhava as formações, eu fui aluno, depois fui coordenador lá, a gente trabalhava muito com essa perspectiva. E quem defende um pouco ela é o pessoal do artigo 19, Pedro Abramovay, que você não consegue a mudança social conseguindo uma decisão numa corte superior que diz, as coisas são assim. O juiz não cria a realidade só porque ele escreveu na sentença. Você consegue trabalhar externamente e internamente,
você consegue fazer uso estratégico dessa decisão internacional para o seu discurso interno, para o seu discurso de sensibilização social, para tentar criar ali naquele momento uma maioria, um consenso social de que algo tem que acontecer. Então, a clínica ela segue um pouco isso. Assim, um dos principais textos de formação da clínica, tem 19 páginas, é muito legal, ele chama Perpetrando o Bem. Ele é escrito por uma moça chamada Bárbara Bukowska. E ela trabalha na Artigo 19, que é uma organização internacional que trabalha com litigância estratégica de direitos humanos, e ela faz uma reflexão de que às vezes é isso, assim, você tem uma entidade do terceiro setor, você faz um programa, quero levar um caso para a corte. Aí você vai caçar o caso, aí você acha uma pessoa para ser o seu caso, aí você conversa com ela, fala, vamos fazer o caso, vai ter que dar entrevista, não sei o quê. Você monta o caso e vai. Depois você consegue a sentença, nem sempre você volta para ver como que a realidade daquela pessoa mudou. Você escreve no seu relatório de fim de ano, e, na verdade, para quem te deu o dinheiro para fazer a ação, olha, a gente conseguiu a sentença, continua investindo na gente, nós somos uma boa organização. E é isso, às vezes a pessoa ela é vitimada. Às vezes você faz um processo, o direito daquela pessoa não está garantido. Ela foi usada para garantir outros, e você não mudou a realidade dela. Então, esse texto é curtinho, ele é bem legal, e é um pouco isso, assim. Não é só o processo, acho que o juiz a gente vai ter que trabalhar ele de maneira de mudar a cultura jurídica, e mudar a cultura é difícil, mas o pessoal com dinheiro faz muito isso. Então, eu sou uma pessoa bastante crítica, por exemplo, de vários seminários, congressos. O que mais tem, por exemplo, é banco fazendo congresso sobre mediação de conflitos. E aí o tribunal faz a feira de mediação, né? Eles fazem um mutirão para mediar vários processos, porque quando você media, você não tem que julgar, você só faz o acordo. E quem são os grandes litigantes que estão nessas mediações? Os bancos. E aí eles formam cabeças do juiz sobre como aquele tema tem que ser. Eu desconfio um pouco. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para o uso estratégico que eles fazem disso e falar, tudo bem, então a gente tem que começar a fazer chegar neles essas ideias. Quer ver? Então, acho que, olhando, vou terminar, esse é um tema que eu penso muito, então vou falar mais. Desculpa, gente, vocês vão sair tarde para o almoço. Duas coisas essenciais. Saúde, habitação. Quando você tem uma necessidade de um remédio caro, você entra na justiça, é muito difícil o juiz não dar. Ele manda o SUS pagar, não importa se você tem plano, não importa se você... Hoje importa um pouco mais se você é bilionário. Se você é bilionário, eles falam, não, você pode pagar. Mas até uma decisão do STJ de 1 ano atrás, nem isso era avaliado. Era o SUS tem que pagar, porque o SUS tem que garantir saúde. A habitação também é super essencial. Se a gente for olhar, falta de casa prejudica a educação, falta de casa prejudica a saúde, porque saneamento, não é à toa que a população de rua tem 70 vezes mais tuberculose que o resto da população. Mas quando você entra na justiça para pedir casa, aí a prefeitura fala, então, é direito mesmo, mas é uma norma programática. Eu tenho que ir fazendo acontecer e nesse momento eu não tenho casa. E aí o juiz não dá. É muito raro dar. Então, por que é diferente? De fato. Às vezes o remédio é mais caro que a casa. Minha Casa Minha Vida constrói uma casa com 200, 400 mil reais, constrói um apartamento. Tem remédio que custa isso no mês. Então, assim, mas é isso. Se a gente for ver, advogados públicos são treinados para defender a para a prefeitura não ter que gastar dinheiro onde ela não tinha se programado para gastar. Às vezes ela até quer gastar, mas ela não está programada. Você vai discutir com eles, você vai ver o que eles produzem, o que eles escrevem, restrição do possível. Como que eles falam? É quando o juiz e o promotor assumem a posição de formulador de políticas ao invés do executivo, usurpação de função. Então, assim,
de certa forma, talvez sejam só expressões tópicas dos nossos debates sociais profundos. Então, volto para a resposta. A gente precisa mudar a cultura do juiz. A gente precisa que o juiz seja mais sensível às questões sociais, mas não como uma forma de não seguir a lei, mas para aplicar a lei do jeito que ela foi pensada. Porque é isso, eu sou um defensor da tese que, por exemplo, o juiz da criança ele se vê como um cruzado da infância e da adolescência. Então ele olha para a criança e ele pega assim, ele olha para um bebê, não, mas esse bebê vai estar melhor numa família de classe média que está aqui na minha fila de adoção. Ao mesmo tempo, se a gente está falando de um adolescente, e aí, pequeno comentário, 99% das pessoas que querem adotar até 10 anos. Sim, 99,9%. Aí ele já não tem a mesma pressa para tirar da família. Então, vou encerrar nessa. Olhos de ouvir, ouvidos de ver, ou seja, tudo se cruza, né? E essa grande missão aí que você desenvolve na ouvidoria. Quero agradecer demais a tua disponibilidade novamente, né? Dizer que foi um privilégio poder acompanhar a sua reflexão, a sua informação. Eu não sei em que profundidade isso entrou nas pessoas, mas eu acho que a partir de agora a gente pode olhar com outros olhos o que é viver numa megalópole, né, com problemas complexos, e o que é chegar a tudo isso para um gestor público e ter que dar respostas, né? Então, certamente isso vai como um processo digestivo, ele vai devagarzinho, né, entrando no organismo. Mas, de todo modo, eu acho que esse passeio que você proporcionou a gente, em todos esses desafios que você tão bem apontou, eu acho que também dão uma dimensão, né, do grande papel que tem a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania na resolução e na organização, pelo menos, desses problemas. E foi importante ter acontecido essa fala com você aqui hoje, porque eles todos participaram dos vários encontros com as coordenações, então eles estão já imantados de alguns desses problemas, de algumas dessas soluções, né? Então, com isso, com esse agradecimento, eu encerro a atividade de hoje, agradecendo também aos nossos colegas que estão fazendo a gravação desse evento. A gente, assim, diz que pode finalizar essa gravação, porque agora a gente vai papear coisas em casa. Vamos falar um pouquinho da parte prática das atividades. Eu peço a vocês, por favor, mais uns 15 minutos aqui com a gente, para a gente poder organizar isso. E, de novo...